Olá pessoal, esta é a nossa terceira parte do nosso conteúdo de arrays na linguagem Java. No vídeo de hoje nós vamos aprender a trabalhar com arrays de duas dimensões, né? Ou seja, vamos trabalhar com matrizes. Então, vamos começar criando aqui o nosso arquivo, new, java class. Eu vou chamar esse arquivo de vetor multi, para lembrar aqui, ficar sugestivo, né, que é um vetor de multidimensões. Vou apagar os comentários, como sempre. Vou criar aqui o nosso método main, public, static, void main, string, args. E vamos começar a criar a nossa matriz. Então, vou criar uma matriz de duas dimensões, portanto, eu coloco o tipo da matriz seguido de dois colchetes em branco, vazios. Depois a gente coloca o nome que a gente vai dar para essa matriz. Eu vou chamar de array1. E existem várias formas de declarar esse array. A primeira forma já é ir colocando valores nesse array. Então eu vou começar aqui. Vou criar um array com... Vou criar um array aqui de 3 linhas, tá? E 3 linhas... Não, de 2 linhas e 3 colunas, tá bom. Só para o primeiro exemplo. Então, a cada linha... Vou aumentar aqui a fonte para ficar mais fácil para vocês enxergarem. A cada linha eu tenho um abre e fecha chaves. Então, dentro desse abre e fecha chaves é uma linha, eu posso botar vírgula, abre e fecha chaves outra linha, e assim por diante. Então, na primeira linha eu vou colocar os valores 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 na primeira linha, e na segunda linha eu vou botar os valores 4, 5, 4, 5 e 6. Pronto. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, com os valores 1, 2 e 3 na primeira linha e 4, 5 e 6 na segunda linha. Então, é a linha 0 e a linha 1, tá? Linha 0 e linha 1. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, é assim que a gente lê isso aqui, tá? Então, vamos imprimir isso aqui para ver como é que está ficando. E eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer um método genérico para a gente imprimir essas matrizes, para ficar mais fácil a gente visualizar os valores que a gente está inserindo nessas matrizes. Então vamos criar um método, né? Um método para isso. Então vamos colocar aqui public, static, void, e vou chamar de imprimir, e vou passar uma matriz, comportado 2 colchetes, e o nome eu vou chamar de matriz, por exemplo. Matriz. Pronto. E agora eu faço, lembrando aqui da nossa disciplina de linguagem de programação 1, é da mesma forma que a gente fazia em C. Nós precisamos de 2 laços para percorrer a matriz. Um laço percorre a linha e um laço percorre as colunas dessa linha. Aqui é da mesma forma, né? Vamos fazer aqui então. For. Vou chamar aqui de linha para ficar mais claro, ficar mais fácil de entender. Int linha, começando em 0, começa na linha 0, tá? A linha, ela vai percorrer enquanto for menor do que matriz, ponto, tamanho da matriz, e a linha, a gente vai incrementar ela de 1 em 1. E a cada linha, a gente vai percorrer todas as colunas da linha. Então, a gente faz um outro for. For, int, coluna, começando na coluna 0, coluna, enquanto a coluna for menor do que o número de colunas da linha, e para a gente representar aqui o número de colunas da linha, a gente faz o quê? A gente coloca matriz, aí tem um segredo aqui, não é mais ponto length, é o ponto length da linha. Então a gente põe linha, ponto length. Pronto, olha que forma tranquila, né? Então aqui é o tamanho da matriz, que é dada pelo número de linhas da matriz, e isso aqui me dá, quando eu faço aqui o colchete linha,
e ponho ponto, eu estou calculando o número de colunas dessa linha específica, né? Da linha 0, da linha 1, da linha 2, assim sucessivamente. Tá? Então é assim que eu faço. Depois, por fim, a gente faz o incremento da coluna, mais, né? Que a coluna também vai ser incrementada de 1 em 1. Agora, a gente faz o quê? A gente vai imprimir, né? Vamos fazer o system.out.print. Vou fazer um printf aqui para manter, né, sempre... Que eu quero imprimir aqui também, talvez números que tenham quantidades diferentes de casas decimais. Então, para ficar alinhadinho, para ficar no formato de uma matriz mesmo, eu vou colocar o printf, para já colocar o número de dígitos fixo, tá? Então, eu vou utilizar aqui system.out.printf. Aí eu vou colocar aqui, quero 3 dígitos sempre. Então, faltou aqui o porcentagem. Eu vou colocar aqui D de dígito e um espaçozinho. Eu nem preciso desse espaço aqui, pode tirar esse espaço. E vou colocar agora vírgula e qual que é o valor que vai ser formatado dessa forma aqui, né? Que no caso é a matriz na posição linha, coluna. Ou seja, a linha e coluna atual, né? No final de tudo aqui eu vou imprimir uma linha em branco. Uma linha em branco só para dar um espaço, tá? As questões de estética mesmo. Agora vamos fazer um teste aqui. Imprimir, já chamou a array 1 para mim. Vamos dar o Shift F6. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Para a gente imprimir no formato bonitinho, eu tenho que dar uma quebra de linha aqui no meio, né? Para falar que isso aqui é a primeira linha e isso aqui é a segunda linha. Então, para a gente dar uma quebra de linha, né? Em cada linha, basta a gente colocar uma quebra de linha aqui, ó. Depois do for. Que é quando acaba de imprimir a linha propriamente dita. Aí, agora sim. Então, pessoal, essa aqui é uma forma de nós declararmos matrizes utilizando a linguagem Java. Só que o interessante da linguagem Java é que nós podemos ter linhas com colunas diferentes. Então, aqui nós temos, por exemplo, ó, a primeira linha com 3 colunas e a segunda linha com 3 colunas. Mas nós podemos ter em Java arrays que têm colunas diferentes em cada linha. Olha que interessante. Nós podemos, por exemplo, criar aqui uma primeira linha com 2 números, uma segunda linha com um número, por exemplo, com apenas um número. Vou colocar aqui 3. Uma quarta linha com mais números, por exemplo, com 3 números. Tá bom, vamos deixar assim. Então, para você ver, ó, aqui na primeira linha vai ter 1, 2 na primeira linha, 3 na segunda linha e 4, 5, 6 na terceira linha. Olha que interessante isso aqui, né? Eu vou mudar o nome aqui desse array para array 2, para não dar conflito com o de cima, e vou mandar imprimir para a gente enxergar isso aqui direitinho. Ah lá, já colocou array 2 aqui para mim no Ctrl espaço, Shift F6, vou lá, tá lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em Java nós podemos ter matrizes onde cada linha possui um número de colunas diferente das outras. Isso aqui é independente, tá? Porque, na verdade, em Java, o que nós temos é um vetor onde cada posição é um outro vetor. Então, aqui eu tenho um vetor na posição 0, que tem um vetor de 2 posições. Aqui eu tenho um vetor na posição 1, que eu tenho um vetor de uma posição. E aqui eu tenho um vetor na posição 2, né? 0, 1, 2, que tem um outro vetor de 3 posições. Então, um vetor de vetores na prática. O que dá essa flexibilidade da gente ter uma matriz, né? Na prática, uma matriz com um número de linhas, onde o número de colunas é diferente em cada linha. Muito bem. Agora, vamos aprender como a gente pode fazer declarações utilizando o nil, né? Como nós fazíamos com arrays de apenas uma dimensão. Vamos lá. Nós podemos fazer, então, int, abre e fecha colchete, 2 vezes, o nome, vou chamar aqui de array 3,
E aí eu posso fazer agora o new. Se eu quiser que o número de linhas e colunas sejam iguais para todas as linhas, né? O número de colunas sejam iguais para todas as linhas, eu posso simplesmente fazer como a gente fazia lá em C. Coloca aqui int, por exemplo, vamos fazer uma matriz 3x4, 3 linhas e 4 colunas. E como eu já tinha falado anteriormente na aula sobre arrays de uma dimensão, o valor 0 é colocado automaticamente para o tipo primitivo int. Então eu já posso fazer um teste aqui de impressão. Imprimir, array 3, salvo, shift F6, executo e está aqui, ó, uma matriz 3x4, toda uniforme. E da mesma maneira que eu faço colunas diferentes e linhas diferentes aqui em cima, eu posso fazer também utilizando o new, né, com valores padrão. Então, para fazer isso, eu tenho que fazer aqui um int, abre e fecha colchete 2 vezes, o nome do meu array, vou chamar aqui de array 4, vou colocar o new, e aqui eu coloco int, o número de linhas aqui eu tenho que colocar de início, vou colocar, por exemplo, 2 linhas, e o número de colunas eu não preciso definir aqui agora, eu deixo em branco. E defino o número de colunas logo abaixo. Então, eu posso falar aqui que o array 4, que é esse array que eu estou criando agora, na linha 0, vai ter, olha que interessante, 5 colunas na primeira linha. E eu posso falar que na segunda linha, ele vai ter um número diferente de colunas, ou seja, na segunda linha, que é a linha 1, eu vou ter, por exemplo, 3 colunas. Vamos fazer o teste? Vamos chamar aqui o método de impressão. Ah lá, já chamou array 4 para mim, shift F6. Percebam que aqui, ó, eu tenho agora uma matriz que na primeira linha tem 5 colunas e na segunda linha eu tenho 3 colunas. Então, percebam que é muito flexível trabalhar com multidimensões, né, com matrizes, aqui utilizando arrays em Java, tá? Vamos fazer uma coisa aqui interessante. Como que nós faríamos aquelas operações, por exemplo, de média de todos os elementos de uma matriz? Utilizando aqui em Java, né, uma matriz em Java. Então, vamos fazer aqui uma função que calcula a média dos pares, para ficar um pouco mais elaborado, tá? Então, vamos criar aqui uma função. Tanto faz, pessoal, eu posso criar meus métodos abaixo ou acima do main. Tanto faz, tá? Aqui eu criei acima, imprimir, mas tanto faz criar acima ou abaixo. Eu vou criar acima mesmo, para manter o padrão. Então, public, static, void, vou chamar aqui de média pares. Vou passar, então, aqui minha matriz. Por isso que aqui, ó, eu não informo o tamanho da matriz, porque isso aqui é bem flexível em Java. Vou chamar aqui de matriz. E agora eu vou começar. Para a gente fazer a média, eu preciso de armazenar a soma. Vou começar a soma com 0. E eu preciso também armazenar a quantidade. Vou já colocar os dois como float, para não dar problema na hora que eu for armazenar as casas decimais. Exibir as casas decimais. Agora eu faço aquele for duplo, né? Igualzinho tá aqui mesmo, vou aproveitar o código. Faço esse for aqui duplo para a gente percorrer a matriz inteira. Linha e coluna. Em vez de imprimir, que não é o que eu quero agora, né? Eu não quero imprimir. Eu quero, na verdade, fazer esse cálculo, né? Não quero imprimir nada. Agora eu faço o teste. If a matriz na linha que eu estou e na coluna que eu estou for igual a... se o módulo, né? Se ela mod 2 for igual a 0, é par. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou somar e contar os pares. Então, soma, recebe soma, mais matriz na linha atual, coluna atual, e quantidade mais. Então, eu somo e conto. Quando eu sair dos dois for, eu já vou ter a soma dos pares e eu vou ter a quantidade de pares. Então, basta eu fazer o quê? Imprimir a mensagem aqui. Systemout.println, a soma dos
pares é a, vou colocar entre parênteses, tá? Soma dividido pela quantidade. E pronto. Já criei a função, basta agora chamar essa função. Vou chamar ela aqui embaixo. Média pares. Vou fazer a média dos pares de qual array? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer a média dos pares dos dois primeiros arrays que tem valores. Tá? No caso, esse aqui, que tem valores. Opa, eu perdi a cola, vou fazer digitar de novo. Média pares do array 1. Olha pra você ver como o NetBeans ajuda, ó. Coloquei média pares aqui, ó, e já colocou o array 1 para mim aqui dentro. Se eu fizer a mesma coisa aqui com Ctrl espaço, ó, ele já vai fazer para mim automático também, ó lá. Com array 2, o NetBeans ajuda bastante. Shift F6. Vamos ver aqui para cima. Ó, para esse array aqui, a soma dos pares é... Opa, a soma não, a média, né? Eu escrevi errado, né, gente? A média. Olha, escrevi errado. Passou batido. Arrumei. Vamos executar de novo. E vou aproveitar e já vou dar uma quebra de linha aqui. Para ficar melhor. Shift F6. Beleza. Olha lá, a média dos pares é... Então, vamos somar os pares aqui, ó. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. São 3 pares. 12 dividido por 3, 4. Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa aqui, são 3 pares. Né? São os mesmos números, né? A diferença aqui é que a matriz aqui é uma matriz que tem 3 linhas. E aqui é uma matriz que tem 2 linhas. Então, aqui dá 4. Aqui são os mesmos valores, também vai dar 4. Então, é isso, pessoal. Então, vocês podem fazer qualquer tipo de exercício percorrendo essa matriz. Da mesma forma que a gente já está acostumado a percorrer matriz, com 2 laços, tá? E vocês vão treinar isso aqui através de exercícios, né? Nada melhor do que exercícios para vocês treinarem isso, tá? Ainda há mais um conteúdo para ser ministrado sobre vetores. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre ArrayList, que é uma forma de fazer arrays dinâmicos em Java. Então, muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Conto com vocês na nossa próxima parte da aula sobre arrays. Tchau!